Efésios capítulo 5, versículo 1. Vamos ler. Sede, pois, o quê? Imitador de quem? De Deus, né? Como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha que coisa interessante. Aqui é muito legal um versículo, que ele fala, olha, sede imitadores de Deus. Que coisa maravilhosa você pensar que você pode fazer as coisas como Cristo fez. Ser como Cristo, mas é uma coisa fácil de ser? É uma coisa quando você fala assim, olha, quando te baterem, dá outra face. Muito fácil, né? É muito tranquilo fazer isso, não é? Não é, né? Você começa a perceber que as situações, por isso que ele está falando, olha, sede, pois, imitadores. E ele continua dizendo, ó, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Você imagina o tamanho do amor de Cristo por você? Você imagina? Você tem ideia desse amor de Cristo por você? É um amor que supera todas as expectativas. É um amor de uma pessoa que se entregou por você, morreu uma morte de cruz que era totalmente humilhante. Então era um amor sobre-humano. E ele fala aqui, ó, em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Então era um amor que transpassava as barreiras. Isso era o amor de Cristo e é o amor de Cristo por mim e por você. Aí agora que coisa interessante. Ele está dizendo assim, ó, andai nesse amor, como também Cristo assim o fez. Como é que você tem andado na sua vida cristã? Nós estamos falando aqui com todos que eu tenho certeza que estão aqui hoje, sabem e querem aprender mais de Deus e querem viver nesse mundo cada vez mais próximo de Deus. E quer ser um imitador de Deus também, um imitador de Cristo. E quer andar cada vez mais com Ele. E ele fala, olha, ter depois esse amor por todas as pessoas. O amor que Cristo teve por você, você deve espalhar esse amor por mais pessoas ainda. E aí não é uma coisa tão fácil assim se você começa a analisar. Porque é um amor que talvez nós não consigamos medir o tamanho desse amor. Mas ele nos pede, fala, olha, sede, pois, meus imitadores. Comece, pois, a imitar as minhas atitudes. Aquilo que eu fiz, o que eu já fiz, comece a fazer igual. Porque se ele fez por nós, por amor de nós, nós também temos que fazer por amor dos outros. Nós somos todos irmãos, não somos? Somos. Já imaginou o que Jesus pensaria quando você fala mal de outra pessoa? O que Jesus está imaginando quando você fala mal de, às vezes, a pessoa da própria família? Sabe se você acharia legal Jesus falar mal de você? Mas nós somos todos irmãos. E ele que com amor se entregou por você, ele está pedindo a mesma coisa. Olha, sede meus imitadores. A primeira coisa que um cristão faz quando ele aceita Jesus é começar a seguir os passos de Jesus. É começar a seguir a vida que Jesus teve. Muitas pessoas, quando começam a entender o que é Bíblia, começam a chegar na igreja, elas começam a viver isso, elas querem engolir a Bíblia, né? Ela quer ver tudo que Jesus fazia, os milagres de Jesus eram bonitos demais, as coisas eram impressionantes. Olha como é que Jesus fez, olha o que ele falou. Olha como é que ele tratava a viúva, olha como é que ele tratava o órfão, as crianças. E você? Como é que você tem tratado essas pessoas que não precisam ao seu redor? Que às vezes nem a própria família consegue estar perto de você pelo seu jeito. Que não consegue suportar as suas coisas porque você sai da linha muito rápido. Mas Jesus está dizendo, olha, se te machucarem, dê outra face. Se te baterem nenhuma, dê a outra. Jamais responder até para o inimigo. Olha que coisa interessante. É uma coisa que realmente, se nós começamos a olhar, dói na nossa carne. Mas é por isso que ele sempre fala, olha, andais em quê? Em espírito. Porque se nós começamos a olhar para a nossa carne, as vontades da nossa carne,
Nós não somos imitadores de Cristo, porque a nossa carne vai falar cada vez mais alto para fazermos coisas que nós não devemos. Nós começamos a andar fora do que Cristo mandou. E olha que interessante, no Efésios 4 mesmo, você volta um versículo aí, o versículo 32, olha o que ele fala. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em quê? Aí ficou difícil, né? Aí ficou complicado. Porque ele fala, olha, sede assim uns para com os outros benignos, misericordiosos. Muita gente quer misericórdia, né? Muitas pessoas oram a Deus por misericórdias. Mas quantas vezes você perdoou o seu inimigo ou o seu amigo? Quantas vezes você perdoou, você foi misericordioso com alguém? Quantas vezes você desejou ajudar alguém? É isso que nós devemos que olhar. É isso que nosso papel de cristão, de olhar e ser misericordioso, bondoso, benigno. Porque é isso que Deus está nos pedindo. Olha, Jesus morreu por vocês. Jesus fez isso, fez aquilo. Te salvou das mãos de Satanás. Mas é para você viver com o coração rancoroso? Creio que não, né? É para você viver com o coração chateado, um coração amargo? Também não. Cristo te salvou da mão do diabo para você ser cada vez mais um imitador do que ele fez. Fazer a vontade do Pai, quando você mesmo olhar e falar assim, não, mas as pessoas estão me rejeitando. Não rejeitaram também a Cristo? Não rejeitaram aquilo que Cristo fez? Não cuspiram nele? Mas não foi ele que ajudou todas elas? É isso, você está no caminho certo. Você está começando a entender o que Cristo fez por você. Que não há comparação. Mas você está começando a entender o que Cristo passou por cada um de nós. Um amor que supera todas as barreiras. Por isso que ele pede, olha, perdoando-vos uns aos outros. Sem amor, não há perdão. Muita gente quer perdoar as pessoas e querem que elas... Está perdoado, fulano. Mas fique 30 metros longe de mim, né? Não chegue nem perto. Olha, vá para longe de mim. Está perdoado, não é para longe. Isso é amor? Você imagina Deus, Jesus fala assim, olha, você está perdoado. Aquelas coisas que você fez estão todas perdoadas. Aquela situação que você falou, que você cometeu, você está perdoado. Eu te perdoo, mas ó, vai para longe de mim. O que você acharia disso? Mas não é perdão, Senhor. Eu quero estar perto. Se nós somos luz, e principalmente luz, na nossa família, na nossa casa, nós não devemos ficar longe das pessoas. Muito pelo contrário, nós devemos estar perto delas para tentar mudar elas, o coração delas. Porque se nós somos luz, Cristo habita em mim e habita em você, nós somos luz para muitas pessoas. Muitas pessoas acham que é somente o pastor, é somente a pessoa que trabalha na igreja, que ela tem que evangelizar, que ela tem que falar. Não. Muito pelo contrário. Às vezes quem está mais propenso a falar com as pessoas é quem está no meio delas. Às vezes o pastor está longe. O pastor não entra na sua casa. Às vezes o pastor não está conseguindo ir na sua casa. Mas você está lá todo dia. Seu momento, seu dever de orar é o mesmo dever seu de perdoar as pessoas. É o mesmo dever seu de amá-las, ela incondicionalmente. Ou uma mãe larga um filho. Você já ouviu falar nisso? Tem mãe que ainda comete isso ainda, de largar o filho. Mas Jesus jamais nos abandona. Jesus jamais nos deixa. Por quê? O amor dele por cada um de nós. E o que ele está falando? Lembra o que ele falou? Andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. É o mesmo amor. O mesmo amor que fez Cristo morrer por mim, por você, é o mesmo amor que nós devemos andar. E eu tenho certeza que eu não estou falando de algo fácil aqui hoje para muitos.
é algo complicado, é algo difícil. Porque as situações, como eu falei, as situações vêm até nós e nós não queremos fazer. Por quê? É a carne. A nossa carne começa a olhar situações e fala assim, você não vai fazer isso, olha o que ele fez com você. Você não vai fazer isso, olha o que ele falou de você. Você não vai fazer isso, olha o que tanto ele faz com você, com a sua família. Mas o que Jesus fez por cada um de nós? Mesmo nós não merecendo, Ele nos perdoou. Mesmo nós, cada um de nós não merecendo, Ele foi lá e morreu por cada um de nós. E Ele só está falando uma coisa, olha, sede, pois, meus imitadores. Aqui Paulo está falando, olha, imite a Deus. Imite aquilo que Deus está fazendo. Como Ele fez também com o seu Filho. Como filhos amados. Não é filhos abandonados. Não é filhos rebeldes. Mas é como que? Filhos amados. Não é o filho que não está ligando para o pai. Não é o filho que está nem aí. Não é o filho pródigo que largou tudo. Tudo bem que ele voltou depois. Apesar que tinha 2 perdidos naquela casa, né? O que ficou e o que saiu. A parábola que Jesus conta do filho pródigo. Mas não é esse tipo de filho. É como filhos amados. Aqueles que amam fazer a vontade do seu Pai Celestial. Aqueles que amam fazer a vontade de Deus. Aqueles que se entregam, que não negociam com a carne. Mas vivem para fazer a vontade do seu Pai, mesmo que seja difícil. Esses são os filhos amados. Quem aqui é pai? Você é pai? Levanta a mão, sim. É pai? Você gosta que seu filho te obedeça? Você gosta que seu filho te ame? Você gosta que seu filho ande por caminhos bons? Mesma coisa que Deus sente por você. Só que multiplica isso por muito mais. Do mesmo jeito que Ele é com você. Ele quer escolher um caminho que desde quando você estava no ventre de sua mãe, Ele falou assim, olha, esse aqui, o João, a Maria, será uma pessoa espetacular. Ele é meu escolhido, é minha escolhida, ele vai nascer. Eu vou escolher ele para ser meu. E você está aqui hoje. Não importa o caminho que você demorou para chegar aqui, mas você está aqui hoje. E você é de Deus. E Deus tem sempre um plano para cada um de nós. Mas Ele fala, olha, sede, pois, imitadores de Deus. Escolha caminhar com Deus. Porque muitas pessoas, às vezes, estão dentro da igreja, se dizem cristãos, mas não seguem o modelo que é Jesus. Nós não estamos seguindo o modelo que é Cristo em nossa vida. Nós não estamos seguindo aquilo que Ele deixou e falou assim, olha, faça assim. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos fazer a nossa própria vontade. Nós queremos fazer aquilo que nós decidimos que é certo, que é errado. Nós queremos fazer isso. Mas sempre Ele nos dá uma alternativa. Qual caminho nós temos seguido? Qual caminho você tem andado? O que você tem escolhido para a sua vida? Você vê, olha que interessante lá em João 3:1. Abre aí na sua Bíblia, João 3, capítulo 1. Capítulo 3, na verdade, versículo 1. João 3:1. Já acharam? João 3, versículo 1. Olha só o que Jesus está falando aqui. João 3:1. Já está na tela. E havia entre os fariseus um homem chamado o quê? Nicodemos, príncipe dos judeus, grande fariseu, pessoa da alta cúpula lá do judaísmo. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o quê? O reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha que coisa interessante está dizendo aqui para Nicodemos. Alto, instruído, mestre, príncipe daquela grande cúpula dos fariseus que tinha naquela época, homens que sabiam, que até hoje sabem, aqueles que participam desses, de Gênesis a Deuteronômio, sabem de cor e salteado. Você pode perguntar, falar assim, quem está escrito lá, que o cara sabe. Então você imagina o quão instruído era, mas instruído o quê? Somente na letra, né? Porque você lembra que Jesus fala sobre os fariseus? Eles sabiam muito, tinham muito dentro de si, mas não praticavam nada. E aqui ele está dizendo, olha, este homem ele foi ter com Jesus sabendo, perguntando assim, olha, Senhor, tu é mestre, mas o que tem que fazer aqui? Porque Jesus está falando, olha, aquele que não nascer de novo, não vê o reino de Deus, não pode ver. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. E os outros elementos que dizem o que é o reino de Deus. E ele continua dizendo, mas como é que eu posso fazer isso, Senhor? Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que voltar para minha mãe? Como é que eu devo proceder? E ele fala, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito, porque quem está na carne é carne, mas quem está no Espírito é Espírito. Se nós estamos na carne, nós somos carne. As nossas decisões vão afetar. Mas se nós estamos no Espírito, aí sim, nós começamos a andar da maneira que Cristo quer. Porque Ele falou, olha, se é na água, é na água. Se é no Espírito, é no Espírito. E se nós queremos ver cada vez mais o reino de Deus na nossa vida, nós temos que nascer de novo e andar em espírito. Senão nós não vamos conseguir ver. E olha o que ele está dizendo para uma pessoa que era muito entendida da letra. Mas o espírito era fraco. No espírito tinha controvérsias. Muitas vezes nós estamos assim também. Nós entendemos, nós estamos na igreja, mas nosso espírito está fraco. E nós estamos cada vez mais longe de ver as coisas de Deus acontecerem na nossa vida. Nós reclamamos com Deus. Nós falamos, Senhor, mas por que as coisas não acontecem? Senhor, mas por quê? Quando a pessoa anda no Espírito, ela começa a enxergar. Você vê que ele fala, olha, o que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A pessoa não consegue nem enxergar as coisas de Deus na vida dela. A pessoa não tem uma conduta de alguém que conhece a Cristo. Por quê? Está vivendo na carne. Está fazendo situações que não deveriam. Está vivendo uma vida que não deveria. Mas a pessoa não veio na igreja. A pessoa não conhece a Deus. Quantas pessoas às vezes você conhece que vinha na igreja, estava aqui 10, 20, 30 anos, mas a pessoa sai do nada e começa a viver a vida como se nada aconteceu. A pessoa esteve realmente com Deus? Será que ela teve? Que uma pessoa, quando começa a andar nos caminhos do Senhor, que ela começa a enxergar as coisas de Deus, ela não quer sair mais. Você lembra de Pedro? Andava com Jesus. Coisa maravilhosa, né? Andar com Jesus. 3 anos fazendo isso. Até que chega o ponto de Jesus ser levado para ser crucificado. Mas Pedro não vivia sempre com Jesus, do lado de Jesus. Até lá no Getsemane, estava lá junto. Estava lá, foi lá, pelo menos era para orar, né? Mas não orou. Mas estava lá. Mas você vê que ele andou 3 anos com Jesus. Mas quando foi ali perguntado, você não era discípulo de Jesus? Não, não conheço. Não sei quem é. Andava com Jesus. Mas até então, os olhos deles não tinham sido abertos para o reino de Deus.
Ele somente andava com Jesus. Quando ele nasceu de novo, Pedro foi transformado, ele teve uma morte igual de quem? Igual de Jesus. E ainda pior, né? Podemos dizer assim, que ele falou assim, olha, eu não mereço, eu não sou digno de morrer igual a ele morreu. Então pode colocar de cabeça para baixo. Porque é isso que uma pessoa, quando está cheia do Espírito, faz. É isso que uma pessoa, quando está cheia de Deus, ela começa a viver os planos de Deus. Ela começa a deixar as situações de lado para viver o que Cristo falou com ela para ela viver. Você vê, até então, até a morte ali, Pedro estava negando. Andava com Jesus, fazia as coisas de Jesus, mas estava negando. Mas quando ele entendeu, ele começou a ver o reino de Deus, ele viu algo muito maior. Peça para Deus hoje, para você ver esse algo muito maior na sua vida. Para você começar a enxergar e começar a ser imitador de Cristo. Mas lembre-se, para você ser imitador de Cristo, para você começar a viver no Espírito, você tem que nascer de novo. Você tem que escolher deixar as coisas do passado, perdoar quem te feriu, perdoar quem te magoou, perdoar quem fez alguma coisa contra você. Que é isso que Jesus pede a cada um de nós. É começar a viver a vida sendo com Jesus seu maior exemplo. Quando o nosso maior exemplo é Jesus, é porque nós estamos começando a andar no caminho certo. Você lembra do bom samaritano? Quantos aqui lembram do bom samaritano? Você lembra? Vamos ler lá rapidinho, Mateus 10. Mateus 10. Lucas 10, na verdade. Lucas 10. Lucas 10, 30. Lucas capítulo 10, versículo 30. Já acharam? Quem achou, diga amém. O pessoal está rápido hoje, hein? Então, quantos aqui já almoçaram? Já almoçou? Então tá forte, tá cheio de vida, né? Tá com energia. Lucas 10, 30. Diz o seguinte: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando, retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Passou longe, né? E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo também. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E aqui continua a história do samaritano, nós vamos parar aqui. Olha que coisa interessante. Não sei se você sabe, mas naquela época tinha grande disputa ali entre os judeus e os samaritanos. Tanto que vocês lembram daquela mulher samaritana, que ela pergunta a Jesus aonde ela deveria adorar. Que para os samaritanos era no monte, e para os judeus era no templo. E tinha ali suas disputas, um não falava com o outro, tanto que ela fala com Jesus: para que você está me dirigindo a palavra? Porque eles não se falavam. Então Jesus foi bem enfático aqui nesse trecho, nessa parábola, nessa história. Porque ele fala o seguinte, olha, ele faz questão de dizer que tinha um certo homem. E ele faz questão de dizer que o primeiro que passou junto foi o quê? Um sacerdote, né? Então ele foi bem explícito em falar, olha, era uma pessoa que conhecia, que sabia da palavra de Deus. Era uma pessoa que, na teoria, era para viver os ensinamentos que Cristo deixou, que Deus deixou. Mas essa pessoa não vivia.
ela somente tinha um cargo ali, podemos dizer assim, ela somente dizia que era cristão. Então passou também um levita, também estava ali junto no templo, adorando a Deus, estava ali junto também naquela situação toda, mas ele também fez a mesma coisa que o sacerdote fez. Mas tinha um, e olha o exemplo que ele usou, mas tinha um samaritano. Olha só o que Cristo faz conosco, para nós entendermos o que realmente Ele quer que nós façamos. Ele falou, mas tinha um samaritano, que ele estava passando pelo mesmo caminho. Quando ele viu aquela situação, ele se aproximou e agiu de íntima compaixão. Como é que nós estamos agindo? Eu não vou nem dizer na sua casa, porque na sua casa às vezes você tem até íntima compaixão, apesar que eu sei que às vezes muitos nem na própria casa têm. Mas como é que você está agindo com as pessoas próximas a você? Porque Jesus fala aqui que ele fala, olha, ele agiu de íntima compaixão, ele foi lá e cuidou daquela pessoa, ele foi lá e se doou o seu tempo para aquela pessoa. Muitos de nós às vezes não damos nem nosso tempo para as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas, infelizmente, estão indo por o caminho abaixo, indo cada vez mais para o inferno, para fazer situações erradas, mas nós estamos deixando porque nós não somos nem usados de íntima compaixão para mostrar a elas que existe um Jesus que transforma vidas, um Jesus que transforma situações, um Jesus que tira a pessoa do fundo do poço e levanta, coloca de pé. Mas nem isso às vezes nós estamos fazendo. Nem isso às vezes nós estamos fazendo que as pessoas possam entender que há um Jesus, que tanto Jesus que você sabe que te amou, que ama outros também. Que você entendeu e compreendeu o poder de Jesus na sua vida e Ele quer que você passe isso para outras pessoas. Mas às vezes nós estamos igual o sacerdote, nós estamos igual o levita, nós estamos vendo a situação ruim, nós estamos passando cada vez mais longe, né? Não, nós fazemos igual, vou dar aqui até como a dona Florinda fazia com o Kiko, né? Não se misture com quem? Com essa gentalha. É assim que nós estamos às vezes. Nós preferimos falar que não, eu não misturo com esse pessoal não. Olha, é que o senhor não conhece a minha família. Tudo um bando de beberrão, tudo. Irmão, não faça isso não. Calma. Jesus ama eles também, igual ama você. Talvez eles não conheceram ainda o amor de Cristo. Mas você é luz na sua casa. Por isso que Jesus está dizendo, olha, sede meus imitadores. Faça a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Salvar a todos. A vontade de Deus é salvar a todos. Que todos vão para o céu. Todos vão? Infelizmente não. Por quê? As escolhas de cada um são tomadas por eles mesmos. Mas nós podemos falar do amor de Jesus. Nós podemos ser imitadores de Cristo. Nós podemos deixar a nossa carne de lado para viver aquilo que Cristo quer. Nós temos escolhas. Nós entendemos. Nós não estamos aqui somente no domingo. Tá legal, muito maravilha. Mas o nosso evangelho, o nosso ato cristão continua todos os dias. Todos os momentos. E o ato quando você fala do amor de Cristo para alguém, Deus gosta muito. Deus está lá de cima falando assim, isso aí meu filho, você está sendo meu imitador, continua firme. Nós temos que escolher isso para a nossa vida. Nós temos que cada vez mais escolher fazer a vontade de Deus. Jesus te transformou. Talvez, um ditado popular por aí, nós vamos falar que você não valia nadinha, né? Vivia por caminhos errados, vivia situações erradas. Mas Jesus te transformou. Jesus te curou. Talvez tem pessoas igual você, que talvez foi alguma pessoa que deu uma de bom samaritano, viu você lá daquele jeito, abdicou do seu tempo, como nós temos o nosso missionário aqui, ele abdicou do seu tempo, ele abdicou das suas vontades, programas e mais programas de televisão, quantas situações, cultos e mais cultos, para fazer o quê?
a vontade de Deus e entender, para as pessoas possam entender o amor de Cristo por cada um. É uma coisa maravilhosa. E nós podemos fazer também. Você pode fazer também na sua família. Você também pode fazer isso na sua casa, no seu convívio ali, no seu redor. As pessoas estão próximas a você, que elas também possam entender e compreender o amor de Cristo por elas, para que elas também se arrependam dos seus maus caminhos e possam conhecer a verdadeira paz em Cristo Jesus. Um Jesus que liberta, um Jesus que cura, um Jesus que transforma. Nós temos que viver, escolher cada vez mais viver a vontade de Deus. Sede, pois, meus imitadores. Imite, seja imitador de Cristo, imitador de Deus. Andar em amor, que sem o amor você não vai conseguir. Sem o amor você não vai suportar. Você vai desistir no meio do caminho. Porque ele fala, olha, esse samaritano, ele viu a situação e movendo-se de íntima compaixão. Foi só assim que ele se aproximou. Se nós não temos amor, não temos compaixão pelas pessoas que estão perdidas, nós não temos compaixão para as pessoas que estão próximas de nós não vamos conseguir. E nós não estamos sendo o que Cristo nos mandou ser. Nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Lembra que eu falei de Pedro? Pedro estava andando com Jesus, um dos seus discípulos mais fiéis. Com Pedro ele estava ali junto sempre. Mas no momento que Jesus estava lá, sendo ali, ia para crucificar, falaram, Pedro, você estava junto com Jesus. Ele, não estava não. Nunca ouvi falar, nem conheço. Às vezes nós estamos assim também. Quando mais estão perguntando, não, quando aperta o calo, né, como diz por aí, quando aperta o calo, não sei nem quem é, não sei, me perdi, não entendo. Mas quando ele entendeu, os olhos dele foram abertos. Já falei para vocês, morreu até a mesma morte de cruz. E ao contrário, porque ele não queria ser comparado ao Cristo verdadeiro. Possamos enxergar hoje esse verdadeiro amor que tem que habitar em cada um de nós. Essa verdadeira compaixão de ser imitador de Cristo, de ser imitador de Jesus, de ter compaixão pelas pessoas, às vezes, que estão ao nosso redor. Mas nós, lembra Nicodemos? Nós só vamos conseguir enxergar isso quando nós começarmos a nos transformar primeiro nós mesmos. Quando nós começamos a viver uma vida conforme a vontade de Deus, aí sim nós começamos a ser uma pessoa que escolhe andar nos caminhos do Senhor. Aí nós vamos ter força para andar nesse caminho. Porque senão, na primeira tapa na cara que você der em você, você não vai dar outra face. Jamais, né? Mas quem anda com Cristo, vive os propósitos de Deus, aguenta, suporta as situações para viver aquilo que Deus chamou para fazer. Aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus quer você e a sua casa hoje aqui. Talvez você está aqui hoje, você é o único da sua casa. Mas se você é o único, você é a luz lá dentro. Comece a trabalhar lá dentro. Mas eles não aceitam, eles não querem nem me ouvir falar. Peça para Deus. Pergunte a Ele, Senhor, como é que eu tenho que agir? O que eu tenho que falar? E Deus vai te ajudar, Deus vai te orientar. Senhor, como é que eu tenho que fazer? O Senhor diz para ser imitador, me ajude a ser imitador do Senhor então, me dê forças. Eu quero entender, porque você não pode aceitar mais só você. Pessoas se perdendo ao seu lado e você todo bonitinho. Eu vou na igreja. De nada vai adiantar se você pelo menos nem lutou por aquela pessoa. Se você pelo menos não falou nem do amor de Cristo por elas. Você imagina lá no céu, chegando lá, está lá um amigo seu, uma pessoa que era próxima a você, e Jesus fala assim, fulano, você não tem acesso aqui. Não, mas você vai entrar. O fulano vai entrar, mas o fulano não era crente, nem sabia que o fulano era crente, nunca me falou nada. Está aqui junto aqui também, ele vai entrar e eu não. Aí ele vai chegar, a pessoa vai poder falar com você, por que você não falou que tinha um Cristo? Porque tinha um Jesus? Por que você não me falou? Nós estamos assim às vezes. Tarde, quando nós entendemos a situação, já é tarde demais.
Nós deixamos perdendo tempo, sendo que Deus quer para ontem, para que nós possamos falar sempre do amor de Cristo. Peça para Deus hoje que você quer ser um imitador de Cristo, que você quer fazer hoje a vontade de Deus na sua vida, para que você possa entender aquilo que Deus escolheu para você fazer. Resta você nascer de novo, viver em espírito, que Deus vai te direcionar para um caminho certo. Deus vai te mostrar o que você tem que fazer. Você viver cada vez mais perto daquilo que Deus pretende para você, e não cada vez mais longe, cada vez só achando que você não tem que fazer nada. Muito pelo contrário, você é a boca de Deus lá fora. Você é a boca de Deus aonde ninguém chega. Você chega, você está lá. Fale do amor de Deus, porque é isso que Ele quer de cada um de nós. Amém?